pessoal, estou aqui com o Radar da Bola, estou aqui com o César Sampaio. Sérgio, obrigadão pela sua entrevista, nessa inauguração. Boa sorte toda a Palmeiras, a sua vida, sei que você é esse jogo, Deus. E perguntinha, o Zapata, que vem à memória assim, porque se você for pensar, um dos mais importantes da história do Palmeiras, nem foi como um jogador assim do Palmeiras, faz aquele chute pro lado esquerdo, todo mundo sai correndo, Libertadores é nosso, 99. O Marcos disse que foi a melhor defesa que ele não fez. Foi a saída do pênalti Zapata. Bom, ali, como tudo no Palmeiras sempre foi muito sofrido, né? Nós iniciamos a cobrança de pênalti, né? O Zinho acabou perdendo o pênalti na trave, eu ali ajoelhado no meio campo, falei, pô, caramba, viemos até aqui, cara, será que não vai dar certo? E depois eles erraram, né? Foram 2 pênaltis, um chutou na trave. E no pênalti final, né? Ele era o cobrador oficial, né? O jogador já tinha feito um pênalti, né? Contra o Max, e aí foi mudar o canto e acabou errando, né? Assim, para azar dele, sorte nossa, foi uma lembrança aí maravilhosa, acho que é a lembrança mais marcante que eu tive na história jogando pelo Palmeiras. Se você tivesse que falar assim, uma história assim, você mais específico, aquela história que você contou com o Zen, do caso do Japão, que você não conseguiu falar com o supervisor japonês, o que você queria, se você pudesse falar com ele ali, ó, você falaria pra ele assim, olha, foi isso que aconteceu, o que você falaria pra ele? Não, foi um episódio aí que marcou negativamente, né? Podemos dizer assim, na minha carreira, tratando-se de mercado oriental, né? Mas, na verdade, tinha um jogador que jogava conosco, o Anderson, ele estava com um problema no pubis. E eu sempre andei com meus onistas e oração lá pro pessoal, né? Antes do jogo, para saber se não se machucar. E aí ele pediu para que eu orasse, né? Que ele estava correndo o risco até de ser eliminado, de ser mandado embora. Eu falei para ele, eu vou orar aqui porque tá cheio de japoneses aqui, vamos no banheiro, né? E depois do aquecimento a gente vai no banheiro e ora. Aí acabou o aquecimento, nós fomos pro banheiro, né? Ele abaixou o calção assim e eu comecei a fazer oração e nisso entrou o japonês no vestiário e viu eu ajoelhado fazendo oração com a mão no fundo, fez e saiu do banheiro. Eu fiquei uma semana, 10 dias atrás desse japonês aí para explicar para ele que não tinha nada a ver, mas não tinha jeito, eu fui. Então, acho que vai ser uma memória aí que o japonês não vai apagar, né? E nunca mais vou poder corrigir esse episódio aí, mas são coisas da bola. Todas as histórias para se contar, muito boas por sinal, parabéns. Você poderia falar para os jogadores assim, os sentimentos, porque quando vocês jogaram no 99, vocês tiveram Copa do Brasil, o Paulista e a Libertadores, os 3 juntos, e chegando em todas as competições, e claro, aquela vitória contra o Flamengo, que acho que marcou todo o palmeirense. Um recado para os jogadores, para os palmeirenses, assim, acreditando assim, sobre essa Libertadores que está por vir agora, essa decisão final que nós temos na quarta. Bom, lógico que o Palmeiras não depende só do seu resultado, né? Tem que ter uma combinação, mas o mais importante antes de pensar nessa combinação é procurar fazer o melhor dentro de casa. Eu creio que pela atuação que a equipe teve na Argentina, né? Já pela vitória contra o Corinthians, o momento é bom. É um jogo decisivo, eu creio que quanto maior a dificuldade, maior também é a repercussão, né? E os jogadores acabam se identificando com o clube, tornando-se ídolos e referência com títulos, com grandes títulos, né? E a Libertadores é um sonho de consumo